Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Estou passando aqui para mais uma série do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre ser cheios do Espírito. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja da Galácia, né? Para os Gálatas, ele fala assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Qual a orientação do apóstolo Paulo nessa carta e que serve para nós cristãos no dia de hoje, na igreja contemporânea dos dias de hoje? Que nós devemos andar em espírito e não cumprir o desejo da nossa carne. E o que é carne? Carne é nosso entendimento carnal, é o nosso entendimento humano. Carne é aquilo que a gente pensa no nosso intelecto, é o nosso desejo humano que muitas vezes vai de encontro aos desejos que o Senhor tem para nós. E o apóstolo Paulo também, ele fala que nós devemos nos encher do Espírito. Ele fala, seja cheio do Espírito. E ele fala que nós devemos pedir para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse tema que eu vou estar falando, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Andar cheios do Espírito faz com que produzamos o fruto do Espírito. Então, muitas vezes as pessoas confundem, elas acham que um cristão ser cheio do Espírito é um cristão que manifesta os dons espirituais. Dons de cura, dons de revelação, dom de profecia, operação de milagres. Claro, isso faz parte. Com certeza isso faz parte da vida do cristão, os dons espirituais. Mas um cristão, ele é verdadeiramente cheio do Espírito quando há transformação na vida dele. E essa transformação, ela vem de dentro para fora. É o quê? É os frutos do Espírito. É o caráter de Jesus, é a mente de Jesus, é ser obediente à palavra, é ser obediente ao que está escrito na palavra de Deus, é ter comunhão, é ter intimidade com Jesus, é ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele descreve algumas características para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A primeira característica que ele fala é que nós devemos andar em espírito. Andar em espírito. A única forma de vencermos a carne, o que é a carne? É o entendimento humano. É andarmos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos permite e nos ajuda a dominar os nossos desejos carnais que habitam em nós. Então, andar no Espírito é crucificar a carne que há em nós. É aquela luta, da carne contra o Espírito. Mas nós só podemos andar em espírito quando nós alimentamos o nosso espírito. Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Porque se você alimenta mais a carne com seus desejos carnais, com seus apetites carnais, você vai estar agradando a carne. Mas se você crucifica a sua carne e se enche do Espírito Santo de Deus, você alimenta o Espírito Santo de Deus com oração, com jejum, com palavra, com louvor, obedecendo, tendo comunhão, tendo intimidade, você com certeza vai estar mais cheio do Espírito. Aí você vai andar em Espírito e vai conseguir dominar os desejos da carne, dominar os apetites carnais, as tentações que Satanás, ele lança sobre nossa vida, ele joga sobre nós para que nós caiamos. E com certeza nós vamos ter mais força para resistir às tentações quando nós andamos em espírito. Então, andar em espírito é o quê? É crucificar a carne que há em nós. É pedir, Senhor, crucifica a carne que há em mim. Me ajuda, Espírito Santo, me ensina a te obedecer, me ensina a obedecer a tua palavra e me ensina a dominar os meus desejos carnais, os desejos da minha carne, me ensina a ter força, a ter poder, me ajuda para que eu venha resistir às tentações. A segunda característica é guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo,
exibem um comportamento com aquilo que professam. Então, se você anda com o Espírito, se você é guiado pelo Espírito Santo, o seu comportamento vai ser de acordo com aquilo que você professa. Você não vai professar algo e fazer o contrário, não. Ser guiado pelo Espírito é professar que você crê em Jesus, que você vive para Jesus, que você já crucificou a carne que há em você, que você crucifica, que você se esforça todos os dias para que essa carne venha a ser crucificada e você tem um comportamento, uma atitude diária de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus mandamentos. Falamos, pensamos, agimos segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, nós, quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos submissos à sua vontade. Não à nossa vontade, não aos nossos achismos, não às nossas opiniões, não aquilo que a gente pensa, que a gente acha. Não, nós somos submissos, direcionados, governados pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito, ela tem um comportamento adequado com aquilo que ela condiz, com aquilo que ela professa, com aquilo que ela acredita. Se ela acredita na palavra de Deus, se ela acredita em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, então ela vai viver de acordo com a fé que ela professa. Ela vai viver de acordo com a palavra. E uma pessoa também, para ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que estar cheia da palavra. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, andar em Espírito, se você não estiver cheio do poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos dá poder. Porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas nós precisamos andar em Espírito e ser guiados pelo Espírito. Ou seja, sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e crucificar a carne que há em nós. O desejo carnal que há em nós, que é o nosso entendimento humano, o nosso intelecto humano, a nossa racionalidade. A nossa racionalidade. O terceiro ponto é produzir o fruto do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Lá em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. Fruto do Espírito são obras realizadas pelo Espírito Santo na vida do crente redimido. O que é o fruto do Espírito? Obras que são realizadas na nossa vida, no crente redimido, mas essa obra ela é de dentro para fora. É de dentro para fora, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio e temperança, a mesma coisa, paz, alegria, generosidade, bondade, benignidade, longanimidade, paciência. É a descrição do caráter de Jesus em nós. As pessoas, elas precisam ver o caráter de Jesus nos cristãos. Hoje em dia está assim uma misturança danada, uma lambança, uma confusão, sabe? Pessoas que acham que quem tem manifestações dos dons espirituais, elas são mais espirituais do que aquelas que não têm. Isso é um pensamento equivocado, porque isso não existe. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito na vida dela. Ela tem o caráter de Jesus, ela tem a mente de Cristo. Ela produz boas obras. Ela produz boas obras para a glória do nome de Jesus. Para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. As pessoas olham para ela e veem nela luz. Uma luz, vem algo diferente nela. Vem Jesus brilhando na vida dela. Por quê? Porque ela produz o fruto do Espírito. Ela produz a produtividade na vida dela. A vida da pessoa não é um equívoco. Ela sabe aquilo que ela está fazendo, ela sabe como ela tem que viver, ela sabe o que ela tem que buscar, ela sabe que ela precisa se apegar a Deus, buscar o Espírito Santo em todo o tempo, buscar a ajuda do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo transforme ela de dentro para fora, faça uma obra na vida dela. É aquela pessoa que tem consciência do Espírito Santo de Deus dentro dela. Tem consciência de que o Espírito habita dentro dela. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você.
O fruto, ele está em constante luta dentro de nós com as obras da carne. E é verdade, quando a gente lê Gálatas 5, a partir do versículo 19, ali tem as obras da carne. Aí a gente vem para Gálatas 5, 22, tem os frutos do Espírito. E não é só isso, é você manifestar na sua vida prudência, sabedoria, bom senso, entendimento, conhecimento, inteligência espiritual. Ser uma pessoa que sabe entrar, sabe sair em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Por quê? Porque você produz o fruto do Espírito na sua vida. E outra coisa, quando você tem o fruto do Espírito, quando você é guiado pelo Espírito, quando você anda em Espírito, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você entra, as trevas têm que sair. Porque aonde Jesus entrava, as trevas iam embora. Aonde Jesus entrava, o local ele brilhava. Havia luz. Chegava a luz. Jesus ele impactava as pessoas, sabe? Ele impactava, onde ele entrava, ele impactava as pessoas com sua presença gloriosa, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E o Senhor ele requer isso de nós hoje também, de nós cristãos que estamos vivendo essa atualidade. Que está um evangelho híbrido, um evangelho cheio de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos aí falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, mas nós temos que estar sempre fundamentado na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, não naquilo que o homem pensa, não naquilo que o homem acha, não, no que a Bíblia diz. E há uma luta interna da carne e do espírito, uma briga interna dentro de nós, mas nós temos que nos esforçar, porque para quê? Para que os frutos do Espírito, eles vão se manifestar na nossa vida mais do que as obras da carne, mais do que os nossos impulsos, sabe? Mais do que a nossa ira, a nossa cólera, a nossa raiva, a nossa mágoa, mais do que essas coisas que são obras da carne, mas que os frutos do Espírito, eles fluem da nossa vida de uma forma natural. De uma forma natural. Precisamos pedir todos os dias que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Nos ajude. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus se quisermos viver neste mundo cheio de trevas. Se não quisermos sermos contaminados nem cairmos em tentação. Porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, porque todos estamos sujeitos a cair, todos nós, porque não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas, somos pessoas, temos o Espírito Santo de Deus, mas é uma luta e precisamos nos esforçar. E como é que a gente vai nos esforçar? Orando, lendo a palavra, jejuando, fazendo propósito, tirando da nossa vida coisas que não agradam a Deus, distrações, entretenimentos, coisas que não agradam ao Senhor. E procurar viver em obediência à palavra de Deus, à palavra dele, em obediência àquilo que ele fala para nós. Procurar fazer a vontade dele. Então, nós precisamos, como cristãos, produzir na nossa vida o fruto do Espírito. Quarta característica de quem é cheio do Espírito Santo, ele semeia no Espírito. Tudo o que fizermos, nossas motivações, chamado, ministério, tem que ser feito segundo a direção e no tempo dele. Semeamos com generosidade, gratidão, adoração a Deus e na vida dos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Oferecemos o melhor para o Senhor e para as pessoas. Semear aqui, esse semear no Espírito, quer dizer o quê? Tudo que eu faço para o Senhor, eu faço de boa vontade. Eu faço com amor, eu faço com gratidão pelo sacrifício dele ali na cruz por mim, porque hoje o Espírito Santo dele habita dentro de mim. Eu não faço para ele porque ele vai fazer algo para mim. Eu faço para ele porque ele já fez por mim.
é semear no espírito, não na carne. Às vezes tem pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, mas estão se esforçando, é um peso, é um jugo sobre a vida da pessoa. Isso é semear na carne, isso não é semear no espírito, porque fazer a obra do Senhor, ela te traz leveza, quando você está na direção de Deus, quando você sabe que você está fazendo aquilo que o Senhor quer, que você está exercendo o chamado que Deus quer na sua vida, isso traz leveza, isso traz paz, aquela paz que excede todo entendimento, isso traz paz dentro de nós. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão trazendo sobre elas um jugo, um peso, porque estão exercendo funções que Deus não deu para elas, estão exercendo ministérios que o Senhor não deu. Então está exercendo na carne, não está exercendo no espírito, não está exercendo por amor, está exercendo muitas vezes porque alguém pediu, porque alguém quer, porque alguém impôs. Não, eu não estou dizendo que você não pode, às vezes, ajudar no ministério, no departamento da sua igreja, que está em necessidade, que precisa de ajuda. Não, você ajuda. Você está ali para servir, porque a Bíblia fala assim que nós somos chamados para servir, não para sermos servidos. Mas é por um tempo também, porque Deus ele vai levantando pessoas vocacionadas para aquele ministério, para aquele departamento ali. Mas a igreja precisa e você é convocada para ajudar por um tempo, amém. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. O que você não pode é quando isso começar a trazer peso sobre a sua vida, sabe? Aí você tem que entender, não, encerrou. Eu tenho que exercer aquilo que Deus me chamou para exercer, aquilo que Deus me chamou para fazer, porque aí não tem peso sobre nós, não tem jugo. Quantas pessoas a gente vê às vezes no ministério sobrecarregadas, não tem tempo para nada, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para esposo, não tem tempo para família, não tem tempo para familiares, porque estão sobrecarregados. E ministério, serviço do Senhor para nós, quando é do Senhor para nós, ele não traz peso, ele traz paz. Então, se você se encontra numa situação dessa, que você está em um local, que você está inserido no ministério, que você está exercendo algo, vai orando, vai pedindo a Deus, Senhor, me tira desse lugar, me tira desse departamento e me levanta para fazer realmente aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que o Senhor me convocou para fazer, dentro da sua obra, dentro da tua casa, fora da tua casa, fora da igreja, fora das quatro paredes, porque muitas vezes também a gente tem essa mania, né? A gente tem uma ideia, tem um pensamento e acha assim que a gente tem que realizar, tem que fazer e vamos fazer porque é de Deus. Não, muitas vezes não é de Deus, não. Muitas vezes é um pensamento só seu. Você teve esse pensamento, não vou fazer, e já quer fazer, aí começa a fazer, planeja, executa tudo em uma semana. Aí daí a pouco ele vem peso sobre você. Não é de Deus. Não é de Deus. Porque quando é do Senhor não traz peso. E outra coisa, muitas vezes o Senhor nos dá uma ideia, o Senhor nos dá um projeto, o Senhor nos dá um sonho, mas nós temos que ir galgando pouco a pouco, fazendo a nossa parte e orando e se preparando, mas ir galgando devagarzinho, até chegar o momento que o Senhor vai executar na nossa vida esse chamado, que o Senhor vai fazer aparecer na nossa vida esse chamado. E muitas vezes a gente coloca assim, coloca assim, a mão na frente dos pés, acho que esse ditado, não sei, também nem lembro, né? A gente mete tudo assim, faz tudo de qualquer jeito, sabe? Quer fazer com a nossa força, quer fazer com o nosso jeito, mete o pé pelas mãos, né? Mas não, a obra de Deus não é assim, não. A obra de Deus, ela traz paz. Serviço do Senhor na nossa vida traz paz. Ela não traz peso, ela traz paz. Então, nós devemos semear no Espírito, semear com a nossa vida para o ministério, para a obra, para a casa de Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, mas com generosidade, sabe? Com alegria, com paz, sem jugo, sem peso, porque quando há jugo, quando há peso, quando não há paz,
ou encerrou o tempo, ou você está fazendo algo que Deus não colocou na tua mão, mas é algo que você acha que você tem que fazer, que você acha que foi Deus que te deu, mas não foi Deus. Por isso é que é muito importante, quando a gente tem um pensamento, uma ideia, um projeto, a gente, em vez de colocar logo para executar, e orar. Às vezes você vai ter que orar 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Sabe, para Deus, aí Deus ele vai te dando estratégia, vai te dando planejamento, ele vai te mostrando até você conseguir realizar. Até você conseguir fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? Eu deixo essa palavra para nós, que nós possamos, como cristãos, discípulos de Jesus, remidos, os pequenos Cristo, né? Porque nós somos pequenos Cristo, embaixadores, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi batizado por João Batista com 30 anos de idade, mas Jesus, ele começou a exercer o ministério dele depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Até então, ele não tinha começado a exercer o ministério dele. E nós, para exercer o nosso ministério com eficácia, com excelência, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. E na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, dentro da nossa casa, no local onde nós estamos inseridos, seja qualquer lugar, nós precisamos sempre ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pedir o Espírito Santo que venha nos encher. Enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo. Eu quero ser cheia de Ti, Espírito Santo de Deus. Essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias ao levantar e todos os dias ao dormir. Espírito Santo, quero ser cheia de Ti. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.